A paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Se você entrou agora nesta transmissão, pare por alguns segundos. Não avance, não distraia, respire fundo. Existe algo acontecendo neste momento que vai além do que seus olhos podem perceber. Você não chegou aqui por acaso. Não foi coincidência. Existe um mover espiritual guiando você até aqui. Talvez você esteja cansado, talvez ansioso, talvez sentindo um peso que não sabe explicar, mas agora respire novamente, porque neste exato instante o céu está atento, Deus está atento. E antes de continuarmos, eu quero que você participe, não seja apenas espectador, seja alguém que se posiciona espiritualmente. Escreva no chat: eu estou debaixo da proteção de Deus. Escreva com fé, escreva com convicção. Palavras liberadas com fé não são apenas sons, elas se tornam decretos no mundo invisível. Hoje não estamos aqui apenas para ouvir. Estamos aqui para estabelecer proteção sobre nossas casas e nossas famílias. Talvez o ambiente onde você está pareça comum. Um quarto simples, uma sala silenciosa. Mas quando o nome do Senhor é invocado, ambientes comuns se tornam altares. Lugares simples se tornam territórios consagrados. O natural começa a se alinhar ao sobrenatural. Feche seus olhos se puder. Coloque a mão sobre o coração, sinta sua respiração. Pai, nós entramos agora na Tua presença, não porque somos fortes, não porque somos perfeitos, mas porque precisamos da Tua cobertura, da Tua guarda e da Tua intervenção. Senhor, há perigos visíveis e invisíveis, há ameaças que percebemos e outras que nem imaginamos. Mas o Senhor enxerga tudo, nada te surpreende, nada ultrapassa a Tua autoridade. Estende agora a Tua mão sobre cada pessoa conectada nesta transmissão. Visita cada casa, cada quarto, cada hospital onde alguém esteja assistindo. Se existe opressão espiritual, que recue agora. Se existe atmosfera carregada, que seja dissipada. Se existe ansiedade dominando mentes, que a Tua paz invada este ambiente. Espírito Santo, passeia por este lugar. Toca onde há dor, ilumina onde há escuridão, fortalece onde há fraqueza. Declaramos que este momento não é comum. Este ambiente está sendo separado. Esta casa está sendo marcada pela Tua presença. Coloca anjos ao redor de cada família representada aqui. Anjos nas portas, anjos nas janelas, anjos nas entradas e saídas. Que nenhum mal ultrapasse, que nenhuma seta prospere, que nenhuma intenção maligna encontre espaço. Se existe alguma armadilha invisível sendo preparada, que seja desfeita agora. Se existe acidente agendado no mundo espiritual, que seja cancelado. Se existe enfermidade tentando se instalar, que perca força neste momento. Levanta muralhas invisíveis ao redor da nossa vida. Assim como o Teu povo era guardado, que nossa casa seja cercada de luz, cercada de proteção, cercada de presença. Que o medo não encontre espaço, que a angústia não domine. Nós escolhemos confiar, mesmo que o mundo esteja instável, mesmo que notícias assustem, escolhemos confiar, porque quando o Senhor é nosso refúgio, nenhuma força prevalece. Sela este ambiente, sela esta casa, sela esta transmissão. Neutraliza qualquer influência negativa. Quebre qualquer energia contrária. Expulse toda presença opressora. Declaramos que esta casa pertence ao Senhor. Esta família pertence ao Senhor. Esta mente pertence ao Senhor. Se alguém entrou aqui sentindo medo, receba paz agora. Se entrou chorando, receba consolo. Se entrou com um pressentimento ruim, receba segurança. Pai, levanta um escudo invisível sobre cada pessoa conectada nesta oração. Um escudo contra acidentes. Um escudo contra doenças. Um escudo contra traições. Um escudo contra ataques espirituais. Nada que não venha do Senhor permanecerá. Nada que não venha do Senhor encontrará morada. Nós nos colocamos debaixo das Tuas asas, e debaixo das Tuas asas há descanso, há segurança,
há livramento. Se existe algo tentando acontecer nesta semana que não esteja alinhado com tua vontade, interrompe agora. Cancela, desfaz, reverte, reescreve, porque o Senhor tem autoridade para mudar cenários, tem autoridade para fechar portas erradas e impedir tragédias. Maior é aquele que nos guarda, maior é aquele que nos protege. Nós declaramos, estamos guardados, estamos protegidos, estamos debaixo da cobertura divina e assim permaneceremos. Espírito Santo, permanece conosco nesta hora. Toma o controle desta transmissão. Respire fundo. Agora nós não vamos apenas ler 3 salmos. Nós vamos levantar 3 muralhas espirituais ao seu redor, 3 camadas de proteção, 3 declarações que atravessaram guerras, desertos, perseguições e noites de medo. Essas palavras sustentaram reis cercados por inimigos e hoje estão sendo liberadas sobre você. Feche seus olhos por um instante, porque o que será declarado agora não é apenas leitura, é ativação espiritual, é cobertura sendo estabelecida, é proteção sendo reforçada. Prepare o coração, abra o espírito. Deus está guardando você neste momento. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Habitar não é visitar quando precisa. Habitar é permanecer. É fazer da presença de Deus o endereço fixo da alma. Hoje você não está apenas pedindo ajuda. Você está escolhendo morar espiritualmente na presença dele. A sombra do Onipotente descansará. Sombra fala de cobertura constante. Quando o medo tenta queimar, a sombra protege. Quando a pressão aperta, a sombra alivia. E não é qualquer sombra, é a sombra do Deus Todo-Poderoso. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. Refúgio é lugar de correr quando o perigo aparece. Fortaleza é lugar que o inimigo não invade. Talvez você tenha sentido ataques essa semana, mas declare agora: o Senhor é meu refúgio. Ele te livrará do laço do passarinheiro. Laços são armadilhas invisíveis, não avisam, não fazem barulho. Quantas coisas quase aconteceram e não aconteceram. Isso também foi Deus, livramento antes da queda. Ele te cobrirá com as suas penas. Imagine asas abertas sobre você. Nada passa, nada toca. Debaixo das asas, a segurança absoluta. Debaixo das asas, o medo não governa. Não temerás o terror da noite. A noite traz pensamentos altos, silêncios pesados, medos escondidos. Mas a promessa não diz que a noite não virá. Ela diz que o terror não dominará. Nem a seta que voa de dia. Ataques inesperados, palavras lançadas, invejas ocultas. Mas a seta não prospera, porque existe proteção invisível ao seu redor. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. Pode haver crise ao redor, instabilidade ao redor, mas ouça isso profundamente. Mas não chegará a ti. Existe uma linha invisível traçada por Deus, uma fronteira espiritual. E quando o mal tenta ultrapassar, encontra a autoridade dizendo: até aqui, repita comigo. 1000 podem cair ao meu lado, mas não chegará até mim. Declare com convicção: nenhum mal me atingirá. Mais forte: nenhum mal me atingirá. Essa não é repetição vazia, é declaração de fé. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada, nem cuidado, nem provisão, nem proteção. Pastor não abandona o rebanho. Essa não é repetição vazia, é declaração de fé. Ele me faz repousar. Repousar é descansar sem vigiar portas. É fechar os olhos sabendo que alguém maior está atento. Talvez você esteja cansado de controlar tudo, mas hoje Deus diz: eu vigio por você. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o vale existe. A sombra existe, mas a promessa continua. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo.
Não é ausência de problema, é presença de Deus no problema. Declare agora: eu não temerei. Elevo os meus olhos para os montes. Quando o problema parece grande demais, você olha para cima. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Não vem do acaso, não vem da sorte, vem do Criador do céu e da terra. Não deixará vacilar o teu pé. Quedas evitadas, acidentes impedidos, decisões bloqueadas, livramentos invisíveis. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Quando você sair amanhã, Ele guarda. Quando voltar, Ele guarda. Desde agora. Repita comigo: o Senhor guarda minha entrada. O Senhor guarda minha saída. Nenhum mal me atingirá. Em nome de Jesus. Feche seus olhos agora, respire fundo, porque neste momento nós não estamos apenas orando, estamos nos posicionando espiritualmente. Se houve peso inexplicável nos últimos dias, desânimo repentino, conflitos sem motivo claro, pensamentos que pareciam não ser seus, agora é hora de confrontar. Existem ataques que não vêm anunciados, vêm silenciosos, vêm tentando enfraquecer por dentro antes de atacar por fora. Mas hoje nós interrompemos isso. Hoje não oramos com medo, oramos com autoridade. Você não está aqui como vítima, você está aqui como alguém guardado por Deus. Pai, em nome de Jesus, se existe inveja sendo direcionada contra esta vida, inveja que observa em silêncio, que se incomoda com o crescimento, que se disfarça de amizade, que toda inveja seja neutralizada agora. Se houve comparação maligna, competição espiritual, ressentimento escondido, que perca força agora. Que todo olhar carregado de negatividade seja quebrado. Que toda energia contrária seja anulada pelo teu poder. Declare comigo: a inveja não tem acesso à minha vida. A inveja não toca minha casa. Aquilo que Deus abençoa, ninguém amaldiçoa. Senhor, se existe maldade sendo articulada nos bastidores, conversas ocultas tentando prejudicar, intenções disfarçadas, revela antes que aconteça, confunde antes que avance, desarma antes que toque. Se alguém tentou plantar tropeço no meu caminho, que o tropeço seja removido. Se alguém tentou usar palavras para ferir, que essas palavras percam o efeito. Nenhuma intenção maligna prosperará. Existem ataques lançados à distância, palavras negativas, desejos de fracasso, pensamentos carregados contra você. Mas hoje, nós declaramos guerra espiritual contra essas setas invisíveis. Se houve desejo de derrota, cai por terra. Se houve intenção de enfermidade, cai por terra. Se houve declaração de fracasso, cai por terra. Nada atravessa o escudo que Deus levanta agora. Talvez você ouviu frases que marcaram sua mente. Você não vai conseguir. Você sempre falha. Isso não é para você. Hoje nós anulamos essas palavras. Existe uma palavra maior sobre sua vida, a palavra de Deus. E essa palavra declara proteção, cuidado e livramento. Declare agora: nenhuma palavra negativa terá efeito sobre mim. Agora levante sua mão, se puder. Respire profundamente. Declare com autoridade: toda seta lançada contra mim cai por terra. Toda opressão espiritual recua agora. Nenhuma arma forjada prosperará. Repita: nenhuma arma forjada prosperará. Mais uma vez: nenhuma arma forjada prosperará. Se houve peso em sua casa, saia agora. Se houve perturbação na mente, perca força agora. Se houve ataque silencioso, seja quebrado agora. Existe um escudo invisível ao seu redor. Um escudo que bloqueia ataques. Um escudo que neutraliza intenções. Um escudo que impede o mal antes que ele toque você. Declare: eu estou protegido. Mais forte: eu estou protegido. E novamente: nenhuma arma forjada prosperará. Permaneça alguns segundos em silêncio. Sinta a atmosfera.
Isso não é emoção, é posicionamento espiritual. Você não está reagindo ao medo, você está estabelecendo autoridade. Feche seus olhos agora. Se puder, coloque a mão sobre o seu coração. Este não é apenas um momento de oração, é um momento de posicionamento espiritual. Escreva no chat o nome da sua família. Escreva o sobrenome que você carrega. Cada nome digitado aqui não é apenas uma palavra, é um destino sendo apresentado diante do céu. Hoje, nós nos levantamos como guardiões do nosso lar. Talvez ninguém veja as lutas internas dessa família. Talvez por fora pareça tudo bem, mas há pressões silenciosas. Se existe um alvo constante de ataques, é a família. Porque quando a base é atingida, toda a estrutura treme. Mas hoje nós declaramos, aqui existe resistência espiritual. Se houve ciclos de dor em gerações passadas, eles não continuarão. Se houve histórico de separação, não se repetirá. Se houve destruição familiar, para aqui. Hoje começa uma nova história. Pai, cobre os filhos agora, os pequenos e os crescidos, os que estão perto e os que estão distantes. Guarda a mente deles. Essa geração enfrenta pressões invisíveis, comparações constantes e influências perigosas. Se houver ansiedade escondida, cura agora. Protege dos vícios, protege das amizades erradas, protege de decisões impulsivas que podem marcar o futuro. Coloca anjos no quarto enquanto dormem, anjos no caminho da escola, anjos no trabalho. Que nenhuma armadilha os capture. Se houver alguém planejando prejudicar um filho desta casa, que o plano seja frustrado antes de acontecer. Que sonhos perturbadores cessem. Que a alegria volte a ser leve. Os filhos não serão estatística, serão testemunho de proteção. Senhor, alcança os pais. Se estão vivos, dá saúde. Se estão cansados, renova força. Se houve palavras mal resolvidas, traz reconciliação. Que a honra volte para dentro da família, que o respeito volte a fluir. E se os pais já partiram, cura as memórias que ainda doem. Cura o que ficou mal resolvido, que nenhum trauma antigo continue influenciando decisões atuais. Que ciclos negativos não avancem para a próxima geração. Cobre os casamentos agora. Se há frieza, aquece. Se há silêncio pesado, quebra. Se há desgaste acumulado, restaura. Remove influências externas que tentam dividir. Remove comparações que geram insatisfação. Que o diálogo volte. Que o carinho volte. Que o respeito volte. Se houve feridas profundas, começa a cicatrizar agora. O que foi unido com propósito não será destruído por ataques invisíveis. Agora cobrimos a casa física, cada parede, cada quarto, cada ambiente. Se houve discussão recente, que a paz volte. Se houve peso espiritual, que saia agora. Que a atmosfera fique leve. Que quem entrar sinta paz. Que quem sair leve proteção. Que o lar volte a ser refúgio e não campo de batalha. Que o amor seja mais forte que o orgulho. Senhor, guarda a porta de entrada e saída, que nenhum mal atravesse essa fronteira espiritual, que nenhuma intenção negativa tenha acesso. Se alguém desejou mal para essa família, cai por terra agora. Se houve palavra lançada contra esse lar, perde efeito agora. Que livramentos invisíveis aconteçam diariamente. Agora declare com autoridade: minha casa pertence ao Senhor. Mais forte: minha casa pertence ao Senhor. Este sobrenome é guardado. Esta geração será diferente. Aqui há proteção, aqui há paz, aqui há cobertura espiritual. Feche seus olhos, respire profundamente, perceba algo agora. Seu coração está batendo sem que você mande. Seu sangue circula, seus pulmões trabalham, seu corpo está funcionando enquanto você apenas escuta. Isso é cuidado invisível, isso é preservação acontecendo sem alarde. Senhor, nós apresentamos agora este corpo diante de Ti, o corpo que já enfrentou cansaço,
dores e medos silenciosos. Tu conheces cada célula, cada órgão, cada detalhe que nem exames revelaram. Se existe qualquer desordem microscópica se formando, interrompe agora. Oramos contra doenças inesperadas, aquelas que surgem como susto, aquelas que chegam através de um exame. Se houver qualquer enfermidade tentando se instalar em silêncio, neutraliza agora, antes do diagnóstico, antes da dor constante, antes da preocupação. Que cada célula funcione em perfeita harmonia, que o sistema imunológico esteja forte e atento. Se há inflamação, reduz. Se há infecção, elimina. Se há desequilíbrio, alinha. Que o corpo trabalhe como foi criado para trabalhar. Se houve histórico familiar de doenças graves, que pare nesta geração. Se houve medo constante de repetir histórias médicas da família, quebra agora. A herança não será enfermidade, será preservação. Cobre o coração, que bata com ritmo saudável. Cobre os pulmões, que a respiração seja profunda. Cobre o cérebro, que haja clareza e equilíbrio. Cobre rins, fígado, pâncreas e todo o sistema interno. Que tudo funcione em perfeita ordem. Senhor, cobre também a mente. Se há ansiedade constante, acalma agora. Se há estresse acumulado, libera agora. Se há pânico repentino, estabiliza agora. Que o sono seja profundo, que o descanso seja restaurador. Pai, guarda esta pessoa de acidentes inesperados, no trânsito, no trabalho, dentro de casa. Que distrações perigosas sejam evitadas, que atrasos estratégicos impeçam tragédias, que mãos estejam firmes, que passos estejam atentos. Se houver qualquer risco invisível no caminho, revela antes. Se houver perigo oculto, desvia antes. Que anjos estejam posicionados nas estradas, nos cruzamentos, nos ambientes de trabalho. Que o corpo não seja surpreendido por impacto. Senhor, oramos contra notícias ruins, inesperadas. Aquelas ligações que fazem o coração disparar. Aquelas mensagens que trazem desespero. Se houver resultado prestes a sair, que venha com boas respostas. Que exames tragam alívio, que diagnósticos tragam solução, que o medo antecipado seja dissipado, que esta pessoa não viva esperando o pior, que a paz venha antes de qualquer informação. Agora coloque a mão sobre o peito. Sinta o coração. Declare: meu corpo é guardado. Minha saúde é preservada. Eu não viverei sob ameaça constante, mas forte. Minha saúde está nas mãos de Deus. Nenhuma doença inesperada terá domínio. Nenhum acidente me surpreenderá. Nenhuma notícia ruim definirá meu destino. Respire profundamente. Enquanto você respira, há cuidado acontecendo. Enquanto você confia, há proteção. O que poderia ser susto será livramento. O que poderia ser notícia ruim será testemunho. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Respire fundo. Existe um peso que muitos carregam em silêncio. O peso do sustento. A responsabilidade de pagar contas, de manter a casa, de prover para quem ama. Há noites em que o corpo dorme, mas a mente continua fazendo cálculos. Senhor, nós apresentamos agora a vida financeira e profissional desta pessoa. Tu conheces o esforço invisível, o cansaço acumulado, o medo de não ser suficiente. Cada boleto, cada compromisso, cada responsabilidade está diante de ti. Pai, nós oramos contra perdas inesperadas, perdas financeiras repentinas, perdas de contratos, perdas de clientes. Se houver qualquer prejuízo tentando se formar, interrompe agora. Que investimentos sejam protegidos, que economias sejam preservadas, que aquilo que foi construído com esforço não seja destruído rapidamente. Se houve perdas recentes, traz restituição e restaura também a confiança. Senhor, guarda contra roubo físico e digital.
contra golpes e fraudes silenciosas. Que nenhuma armadilha financeira tenha sucesso. Se houver alguém planejando enganar, que o plano seja frustrado antes de acontecer. Que haja discernimento antes de transferências, prudência antes de assinaturas, atenção antes de decisões importantes. Protege contas bancárias, cartões e documentos. Pai, se houver crise ao redor, sustenta esta pessoa. Que mesmo em tempos difíceis não falte o essencial. Que a provisão chegue no tempo certo. Que o medo de escassez seja substituído por paz. Que a mente não viva em alerta constante. Que as preocupações não roubem o sono. Que a estabilidade seja restaurada passo a passo. Senhor, guarda o emprego desta pessoa. Se houver perseguição ou injustiça no ambiente de trabalho, intervém. Se houver risco de demissão injusta, bloqueia. Que o trabalho seja reconhecido. Que o esforço seja valorizado. Se houver mudança necessária, que seja para algo melhor, nunca para retrocesso. Se esta pessoa empreende, abençoa o negócio. Que clientes apareçam, que vendas aumentem, que oportunidades certas surjam. Se está desempregada, abre uma porta clara e segura. Que currículos sejam vistos, que entrevistas tragam respostas positivas. Pai, protege contra decisões impulsivas, que não haja investimentos por desespero, que haja estratégia, equilíbrio e direção antes de cada passo financeiro. Agora declare: minha vida financeira é guardada, meu trabalho é protegido, nenhuma perda inesperada me destruirá. Mais forte: eu não viverei em constante escassez. Deus sustenta minha casa. Existe provisão para mim. Silêncio. Existe uma guerra que ninguém vê, não deixa marcas no corpo, não aparece em exames, não sai em fotografias, mas destrói por dentro. É a guerra da mente, pessoas sorrindo em público, enquanto desmoronam em silêncio. Acordam cansadas, não pelo trabalho, mas pelo excesso de pensamentos. A mente não desliga, o coração não desacelera, a alma não encontra descanso. Senhor, entra agora onde ninguém consegue entrar. Visita pensamentos escondidos, toca memórias dolorosas, alcança aquilo que essa pessoa nunca conseguiu explicar para ninguém. A ansiedade sussurra: e se der errado? E se você perder? Ela cria cenários trágicos que nunca aconteceram e o corpo reage como se fosse real. Peito apertado, respiração curta, mente acelerada. Interrompe agora esse ciclo, Senhor. Que o sistema nervoso desacelere, que o coração encontre ritmo, que o cérebro receba uma ordem de paz. Cancelamos toda antecipação de sofrimento. O amanhã não será vivido hoje. O medo do futuro não governará o presente. O medo paralisou decisões. Fez essa pessoa duvidar da própria capacidade. Fez evitar oportunidades. Fez pensar que é melhor não tentar. Hoje, quebramos a autoridade do medo. Que memórias traumáticas percam força. Que experiências negativas deixem de definir o futuro. Levanta coragem agora, coragem para decidir, coragem para confiar, coragem para viver sem esperar desastre. Existem frases internas que viraram crenças. Você não é suficiente. Você sempre falha. Você vai perder. Essas mentiras criaram raízes profundas. Senhor, arranca essas raízes agora. Se houve rejeição que virou insegurança, cura. Se houve fracasso que virou identidade, restaura. Troca a narrativa interna, renova a mente, substitui derrota por esperança. A noite tem sido difícil, insônia, despertar assustado, angústia na madrugada, pensamentos que ficam mais altos no silêncio. O quarto virou campo de batalha. Senhor, visita cada casa, entra em cada quarto.
que a cama volte a ser lugar de descanso, que o sono seja profundo, que a madrugada seja protegida, nenhuma opressão noturna permanecerá. Coloque a mão sobre sua cabeça. Senhor, coloca um capacete espiritual sobre esta mente, uma blindagem contra pensamentos destrutivos, uma muralha contra crises emocionais. Declare: minha mente é guardada, minha emoção é fortalecida, a ansiedade não me governa, o medo não me domina, a paz entrou e o caos perdeu autoridade. Em nome de Jesus. Agora, silêncio. Não escreva nada por alguns segundos. Não se mova. Só respire. O que vai acontecer agora não é apenas uma oração. É um selo. É uma marca espiritual. É um decreto que fecha portas invisíveis e estabelece proteção sobre a sua vida. Fique em silêncio por alguns segundos. Deixe o ambiente desacelerar. Deixe o coração alinhar. Senhor, tudo o que foi orado aqui não pode ficar apenas como palavras soltas. Agora é momento de selar, momento de estabelecer. Respire fundo. Coloque a mão sobre o seu coração e declare não como quem pede, mas como quem decide, como quem estabelece autoridade sobre a própria casa. Declare em voz firme: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é decisão, isso é direção, isso é governo espiritual estabelecido. Minha casa tem dono, minha casa tem cobertura. Declare novamente, mais forte: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Existe uma linha traçada, existe um limite espiritual. Aqui há autoridade, aqui há proteção. Agora declare: anjos estão acampados ao meu redor. Você não está sozinho. Quando sai, aguarda. Quando entra, aguarda. Quando dorme, a proteção. Repita com convicção: anjos estão acampados ao meu redor. Existe uma muralha invisível. Existe vigilância espiritual. Existe proteção constante. Declare agora com autoridade: nenhuma tragédia me alcançará. Pode haver caos ao redor, pode haver instabilidade no mundo, mas existe um limite que não será ultrapassado. Declare novamente: nenhuma tragédia me alcançará. O mal pode até tentar se aproximar, mas não terá permissão para tocar. Coloque a mão sobre sua cabeça. Declare devagar: o sangue de Jesus me cobre. Isso é cobertura. Isso é blindagem. Isso é proteção espiritual. Declare novamente: o sangue de Jesus me cobre. O sangue que guarda, o sangue que livra, o sangue que sela. Agora escreva no chat com convicção: eu estou protegido. Escreva como quem sela uma decisão, como quem marca território espiritual. Eu estou protegido, minha mente está protegida, minha casa está protegida, minha família está protegida, meu corpo está protegido, minhas finanças estão protegidas. Hoje não termina apenas uma live, hoje termina um ciclo de medo e começa um ciclo de paz. A proteção foi estabelecida, o decreto foi liberado, a paz entrou. Em nome de Jesus Cristo, amém. Antes de encerrar, se essa oração tocou você, se você sentiu paz entrando onde havia turbulência, se algo dentro de você foi alinhado hoje, não deixe isso parar aqui. Isso não é apenas um vídeo, é um ponto de encontro, é um altar levantado aqui. Quando você se inscreve no canal, você não está apenas clicando em um botão. Você está dizendo: eu quero continuar caminhando nesse ambiente. Você está escolhendo permanecer em um lugar onde sua fé é fortalecida. Quando você ativa o sininho, você declara: eu não quero perder o próximo momento de oração. Porque às vezes,
A próxima palavra pode ser exatamente a que você vai precisar no dia mais difícil. Se essa live foi instrumento de paz para você, clique em curtir, não por números, mas como testemunho silencioso de que Deus falou com você hoje, como sinal de gratidão pelo que você recebeu aqui. Compartilhe com alguém que você sabe que precisa de proteção, alguém que talvez esteja lutando em silêncio. Você pode ser a resposta para essa pessoa. Você pode ser o canal que leva essa oração até quem precisa. E antes de sair, deixe um comentário. Não precisa ser longo. Escreva algo simples como: eu recebo. Deus está comigo. Eu confio. Quando você escreve, você materializa sua fé. Cada comentário aqui não é só interação. É uma declaração pública de confiança. É um posicionamento espiritual. Nós não estamos construindo apenas um canal. Estamos construindo uma comunidade de fé, um lugar de proteção, um ambiente de paz. Se você faz parte disso, permaneça. Se inscreva. Ative o sininho. Curta. Compartilhe e escreva nos comentários aquilo que seu coração está sentindo agora. A gente se vê na próxima oração. Fiquem todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.